E vamos aqui partilhar a tela. Bom, muito brevemente, queria dar aqui uma pequena palavra sobre o que nos falta. Ou seja, estamos na semana 8 e a semana 8 trata de sistemas de equações lineares. Na próxima semana, por além do teste, vamos estudar transformadas de Laplace e a seguir dos quais vamos ter aqui uma passagem de 3 semanas onde vamos estudar séries de Fourier e equações às derivadas parciais. Finalmente, a semana 13 tem a ver com cálculo variacional. Depois de alguma reflexão, eu percebi um bocadinho qual é a lógica deste planeamento. Essencialmente, o que nós estamos a ver são pequenas introduções a cada um destes temas. Ou seja, estas matérias não são muito aprofundadas, são só dados, vamos dizer, algumas noções sobre sistemas, sobre a transformada de Laplace, sobre o cálculo variacional. No caso de Fourier, podemos ir um bocadinho mais longe, mas também é a mesma coisa. Vamos ver alguns resultados das transformadas Fourier e como é que eles se aplicam na resolução de equações às derivadas parciais. Logo, isto pode parecer muita matéria, mas na verdade não é. E também significa o quê? Significa que se vocês, por exemplo, não conseguirem acompanhar a matéria de transformada de Laplace, podem deixar isso de lado para estudar mais tarde e focarem-se mais, por exemplo, nestas 3 semanas, que é uma parte importante da matéria sobre a transformada de Fourier e as equações das derivadas parciais. Nada disto é muito difícil. Por exemplo, a transformada de Fourier envolve muito cálculo integral com funções trigonométricas. As equações das derivadas parciais envolvem muita matéria que nós vimos no segundo capítulo, que é a resolução de equações diferenciais da segunda ordem a coeficientes constantes. O cálculo variacional, ou seja, vai ser o vosso primeiro encontro com esse tipo de conceitos. Pronto, não é também muito difícil. Sendo isso dito, vamos passar aqui à resolução dos exercícios desta semana, que são o 102A, o 104C, não sei se vou fazer o 104C, o 109 e o 111. Então, o 104, vamos diretamente aqui, está aqui. Não, isto é o 102. Não hesitem em interromper-me se houver alguma parte que não conseguem acompanhar. 102 já. Vou aqui partilhar o pequeno quadro. Logo, o 102 já. Temos o nosso primeiro sistema de equações diferenciais. E escreve-se da seguinte maneira: x' é igual a y mais 1, y' é igual a x mais 1. Logo, o que a gente observa, logo à partida, é que, de facto, temos duas equações. E essas duas equações envolvem derivadas. E são derivadas da primeira ordem. Derivadas da primeira ordem. Isto é muito semelhante vamos dizer, uma maneira de ver que vocês estudaram em análise 2, é que, essencialmente aqui, eu tenho um sistema de equações, mas este sistema de equações é relativo às componentes de certos vetores. Logo, isto pode ser visto, sim, como um sistema de equações, mas também pode ser visto como uma equação vetorial.
nas componentes, ou seja, quando a gente identifica as componentes. Isto é só uma consideração de ordem geral. E como é que eu faço isso? Simplesmente eu pego neste vetor, eu derivo, ou seja, tenho este vetor, essencialmente, o que é que ele representa? O que é x de t, y de t, vai ser, em R2, vai ser uma certa curva, parametrizada pelo tempo, xt, yt. E o que é que vai ser a derivada deste vetor? Está aqui, é simplesmente o vetor tangente a essa curva, a velocidade, ou seja, x', y' é a velocidade. Ou seja, isto é a velocidade. Logo, isto é x', y', e pela equação acima, isto escreve-se x, desculpa, ao contrário, yx mais o vetor u1. E vocês viram na teórica que, na verdade, esta parcela aqui, assim, ela escreve-se como o produto de uma certa matriz 2x2 pelo vetor x, y. Logo, neste caso, a primeira linha vai ser 0x mais 1y, ou seja, 0, 1. E a segunda linha vai ser 1x mais 0y, 0. Logo, são sistemas de equações, quer dizer, são equações vetoriais. E o equivalente por multiplicar por uma constante em R, imaginamos que se eu tivesse uma equação em R desta forma, vamos chamar Z' igual a Z mais uma constante B, aqui A pertence a R, B pertence a R. O equivalente para os sistemas é que aqui nós vamos ter uma matriz. E aqui nós vamos ter um vetor. Notam que neste caso, por causa do termo que está aqui, isto é uma equação que não é homogénea. Não. Homogéneo. Isto são considerações um bocadinho filosóficas sobre aquilo que nós estamos a fazer. Só para terem uma ideia de como é que se representa geometricamente este tipo de equações. O que é que significa geometricamente? A resolução deste tipo de equações não necessita, e é isso que vocês têm que entender e não deixarem-se amedrontar pela álgebra linear que há aqui. A resolução deste tipo de sistema não necessita desta interpretação. Esta interpretação só nos ajuda a perceber o que é que nós estamos a fazer. Logo, voltando aqui à equação, porque é que esta resolução não necessita de todo destas considerações um bocadinho complicadas? É porque simplesmente a gente repara que podemos aqui resolver numa das variáveis, ou qualquer uma das variáveis, das incógnitas, desculpa. Logo, reparem que eu tenho x', que escreve-se em função de y, e que eu tenho aqui em baixo uma equação que permite escrever y, neste caso y', em função de x. Logo, isto sugere que nós aqui não queremos esta equação, mas queremos a derivada desta equação. Porque se eu derivar isto, eu vou ter x segunda, que é igual a y', e agora eu posso utilizar a segunda linha para escrever y' em função de x. E o que é que aparece aqui? Aparece esta equação, menos x, igual a 1, que é simplesmente uma equação linear da segunda ordem, a coeficiente constantes, que nós sabemos, não homogénea, que nós sabemos muito facilmente resolver. Logo aqui, a equação característica é r ao quadrado menos 1 igual a 0. Isto vai nos servir para resolver, para determinar a solução geral da equação homogénea. Logo aqui, isto corresponde a duas raízes, que é mais e menos 1. E nós sabemos que a solução geral da equação homogénea vai escrever-se alfa é de t mais beta é de menos t. À solução geral da equação homogénea, nós temos que acrescentar uma solução particular,
da equação não homogénea. Só que neste caso, o específico, e de qualquer forma nós temos vários métodos para encontrar soluções particulares de equações da segunda ordem, o método da variação da constante, por exemplo. Neste caso preciso, é evidente o que é uma solução particular. Vai ser uma constante. Porquê é que vê-se que a solução particular é uma constante? Simplesmente porque a derivada segunda de uma constante é zero. Logo, esta equação, quando a gente contempla o facto que a derivada segunda é zero, é simplesmente uma constante igual a uma constante. E qual vai ser a constante? É simplesmente menos 1. Logo, x particular igual a menos 1, qualquer seja t, é uma solução particular. Porque menos xp vai ser 1, igual a 1, e a segunda derivada é 0. Logo, nós temos aqui, quase imediatamente, a solução do nosso sistema de equações. E porquê que eu digo que nós temos a solução? Porque nós temos outra equação aqui, que desta vez vai nos dar y em função de x. Logo, y vai ser o quê? Y é simplesmente x' menos 1. E como eu tenho x, eu sou capaz de calcular x'. Logo que x' aqui vai ser alfa, a derivada de x, alfa é de t, menos beta é de menos t. A derivada de menos 1 é 0, fica este menos 1, menos 1. E está resolvido. Este sistema de equações lineares está resolvido. E se vocês seguiram a teórica, vocês já perceberam-se que todos os sistemas que nós vamos estudar neste capítulo são desta forma e resolvem-se desta mesma maneira. Pronto, vamos ter sistemas um bocadinho mais complicados. Aqui vai aparecer constante AX mais BY, Y' vai ser CX mais DY. E, eventualmente, mais um termo não homogéneo, que eu não vou considerar aqui. Mas isto é simplesmente, se vocês repararem, isto é simplesmente x, y' é igual à matriz A, B, C, D, vezes o vetor x, y. E a resolução deste sistema geral é fácil de fazer. É o que é feito na teórica. Bem, por além aqui das condições, das equações, são dadas as condições iniciais, que são x de 0 igual a 2 e igual a menos 2 e y de 0 igual a 0. Temos também, como tínhamos nas equações, condições lineares. E o que é que vão permitir resolver estas condições iniciais? Ou simplesmente elas vão permitir determinar as constantes de integração que aparecem nas soluções que nós temos aqui. Basta simplesmente substituir, ou seja, se eu substituir nesta equação x de 0 é igual a menos 2, isto vai dar alfa mais beta, menos 1. Se eu substituir na equação mais y de 0 é igual a 0, isto vai dar-me alfa menos beta, menos 1. Logo, este sistema, em alfa e beta, escreve simplesmente alfa mais beta igual a menos 2 mais 1, ou seja, menos 1, e alfa menos beta é igual a 1. E isto resolve-se imediatamente. Por exemplo, fazendo a soma das duas equações, vai-me dar 2α igual a 0, ou seja, alfa igual a 0, ou seja, beta igual a menos 1. Logo, eu aqui posso substituir na solução as constantes. Aliás, o correspondente a alfa vai dar menos 1. E aqui nós tínhamos menos, vai ficar mais 1. E está resolvido. Isto é a solução. Perguntas? Temos aqui a resolução do primeiro sistema de equações. Que é fácil. Vocês estão a ver que, por exemplo, se eu olhar mais enunciados aqui, vocês estão a ver que, essencialmente, por exemplo, no B é a mesma coisa, só que a equação aqui é homogénea.
No C é a mesma coisa, só que não é homogéneo. Vamos ter ou seja, isto já sabemos que vamos ter uma equação em x do segundo grau, da segunda ordem, com um termo não homogéneo trigonométrico. Aqui faz aparecer uma equação, por exemplo, o D faz aparecer uma equação de segunda ordem, mas como ela é tão simples, reparem, se eu tenho, isto só para fazer um pequeno comentário, aqui no D, se eu tenho y de segunda, que é igual a x, e que eu sei que x segunda é igual a y, se eu fizer a derivada à ordem 4 do y, isto vai ser a derivada em ordem 2 do x. E a derivada em ordem 2 do x é y. Logo aqui vou obter, em vez de equações de ordem 2, como na linha A, como na linha B, como na linha C, vou ter equações de ordem 4. Que também se resolvem da mesma maneira com uma equação característica. Bem, exercício seguinte. Logo, aqui. Isto quando... o 104. Faço o 54C. Faço. Logo, sim, vou tentar fazer o 104C. Sim, ok. Acho que tenho aqui o enunciado. Logo, porquê que eu hesito com o 104C? É mais por preguiça do que outra coisa. Porque envolve mais cálculos. Y' é igual a 5x mais 6y. Mas pronto, serve para mostrar que mesmo num caso um bocadinho mais complicado, o raciocínio é o mesmo. Logo aqui, mais uma vez, nós temos x' em função de x e de y, e depois temos y' em função de x e y. Mas a gente aqui percebe que daqui nós tiramos o y em função de x e x'. Enquanto aqui nós vamos tirar o y' em função de x e y. E como temos y em função de x e x', vamos ter logo em função de x e x'. Logo, o raciocínio é o mesmo, eu vou derivar a primeira equação, x segunda vai ser igual a 2x' menos 3y', e vou substituir no 3y' a equação que está a segunda linha, ou seja, vou ter 2x' menos 3, 5x mais 6y. Isto vai me dar, então, 2x' menos 15x, 3 vezes 6 menos 18y. E já agora, em vez de fazer menos 18y, vamos fazer mais 6 menos 3y. E porquê que eu faço mais 6 menos 3y? Porque simplesmente eu aqui tenho menos 3y, é mais fácil depois fazer o cálculo. Logo, isto vai-me dar 2x' menos 15x mais 6 vezes, e menos 3y é x' menos 2x. Logo, aquilo que eu tinha anunciado aqui. Ao final das contas, ficamos com 8x' menos 15 menos 12, vai ficar menos 27. Sim, menos 27x. Ou seja, ficamos com esta equação da segunda ordem, que é x de segunda menos 8x' mais 27x igual a 0. E já estão a perceber porque é que eu não queria fazer, não me apetece fazer este exercício. Não me apetece fazer este exercício por preguiça, porque aqui a equação característica é ao quadrado menos 8r mais 27 igual a 0. E utilizando a fórmula resolvente, isto vai me dar o quê? 1 sobre 2, 8, mais ou menos, a raiz de B2, que é 54, menos 4AC, 4 vezes 27, 4 vezes 27, 4 vezes 7, 21. 30, não. Ai, as minhas contas.
4 vezes 8. Olha, já não sei a minha tabela da multiplicação. Alguém que me ajude. É 28, 4 vezes 7. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Sim, é 28, professor, é 28. 28. Aqui isto vai dar 8. 4 vezes 2. Isto está complicado. Porquê que eu faço isto assim? Isto está a 7 e 8. 8 com 2, 10. Isto está a 7 e 8. É 24 mais 24, que é 54. 54 mais 54 é 108. Menos 108. Eu faço tão poucas contas que já não sei fazer contas. Com números. Logo, se não fazer com letras. Exatamente. Logo, 64 menos 108. Isto vai dar o quê? 36. 36 mais 8. 36 mais 8 dá 44, né? Ou seja, isto dá menos 44. Ou seja, ao final das contas, esta coisa horrível vai dar 4, mais ou menos. 44 é 4 vezes 11. Logo isto fica... o raiz de 4 fica para fora. Fica 2, que corta com o 2, mais i, raiz de 11. Salvo erro. Porque a raiz de menos 44 vai ser 2 i, raiz de 11, e depois corta com estes 2. Bem, logo, cálculos um bocadinho desnecessários e que eu não vou levar ao fim. Vocês vão desculpar, mas eu não vou levar isto ao fim. Isto só para dizer que a solução, isto é uma equação homogénea, a solução geral vai ser uma coisa desta forma, xt, o 4 fica exponencial de 4t, e depois nós ficamos com uma combinação linear, o sen de t raiz de 11, mais beta de sen de t raiz de 11. E eu deixo vocês, a partir desta equação, como nós fizemos no primeiro exercício, eu deixo vocês determinarem a solução geral de yt. É preciso derivar x e depois fazer x' menos 2x, ou seja, isto é x' menos 2x, e depois, aliás, dividir também por menos 3. Não esquecer aqui menos 3. E fazer os cálculos e temos a solução geral. Mas aqui não é a única coisa que eles pedem. Vou voltar aqui ao enunciado. Eles pedem para nós estudarmos a estabilidade da solução. E logo isso, a estabilidade da resolução, é relativa à parte da matéria que é logo antes. E aqui, pronto, está discriminada em função dos valores de lambda1 e lambda2. Se vocês forem ver, todos os casos possíveis quanto à estabilidade, ou seja, aqui estável, instável, tipo célula e assim por diante. Aqui no caso onde as raízes, o 4x4 é no caso onde as raízes são complexas. E o objetivo aqui é perceber o que é que são estes lambda1 e lambda2. Mas isso também é explicado na teórica. Salvo erro. Isto é explicado... São aqueles valores próprios? Exatamente. Ou seja, são os valores próprios de uma certa matriz. Mas qual é essa matriz? Esta matriz, se vocês forem ver, é a matriz que aparece aqui. Onde é que ela aparece no início? É esta matriz. Que grande surpresa. Logo, se vocês olharem aqui o nosso exercício, nós tínhamos x', que é igual a 2x menos 3y. Y', que é igual a 5x mais 6y. Logo, isto escreve-se de uma forma matricial. Que é fácil de ver, é 2 menos 3, 5, 6 vezes xy. E esta é a matriz M. E nós vimos na página anterior que nós queremos determinar os valores próprios desta matriz M. E os valores próprios desta matriz M, eles são determinados por uma equação, que também chama-se a equação característica dos valores próprios, que vai dar uma coisa que é, simplesmente, a equação ainda é dada, quer dizer, é um polinómio, M menos lambda I, identidade, aqui identidade, a ordem 2,
que é simplesmente o determinante desta coisa, ou seja, 2 menos lambda, menos 3, 5, 6 menos lambda. Então, isto vai dar um polinómio de grau 2, que eu vou tentativamente calcular sem fazer erros, o que para mim nunca é muito fácil. Ou seja, menos menos mais dá mais 15, e isto vai dar lambda ao quadrado, menos 8 lambda, 2 vezes 6 dá 12, mais 15, 12 mais 15 dá 27. E, eu quero, e os valores próprios são as raízes deste polinómio. Só que se vocês tiverem um bocadinho de memória, este polinómio nós acabamos de resolver as raízes quando nós resolvemos a equação em ordem x. Onde é que ele está? Está aqui. Ou seja, ou melhor, está aqui. Ou seja, nós já resolvemos, nós já sabemos quais são os valores próprios associados a esta matriz. São estes, quer dizer, são estes. Isto é o nosso lambda 1 e lambda 2. Não é uma coincidência. Isto não é uma coincidência, é simplesmente uma consequência dos cálculos que são feitos na teórica, aqui abaixo, nesta página, e assim por diante. Que são exatamente os mesmos, se vocês repararem. Se vocês seguirem, voltarem a ler isto, vão ver que é os mesmos cálculos. É só que é no caso geral. Logo, onde é que nós estamos? Vamos aqui, talvez, fazer isto assim, porque assim vê-se melhor. Em que caso nós estamos? As raízes nós determinamos e era 4, mais ou menos, e raiz de 11. Ou seja, estamos no caso 4. O que é que vai ser o nosso μ aqui nesta decomposição? Isto vai ser o nosso μ, mais ou menos, e o nosso μ. E o μ aqui é positivo, vocês verificam que isto funciona mesmo. Ou seja, estamos neste caso. Neste caso, corresponde a um caso de equilíbrio instável. Logo, é simplesmente a resposta está aqui neste vamos dizer, neste estudo de casos, e podemos imediatamente responder que, no caso da linha C, aqui, o equilíbrio, a estabilidade da solução é 0,0. É instável. Ver o caso anterior. Logo, isto não é difícil. Vocês não vão chatear com valores próprios de uma matriz 2x2. Porquê que não é? Eu digo isso? Porque está bem, é matrizes, é valores próprios, é álgebra linear, e ainda por cima, pior do que isso, é aquela última parte da álgebra linear que vocês deram ao final do primeiro semestre. Já é longe. Mas aqui essa parte não é bem preciso. Quer dizer, vai ser preciso se vocês querem mesmo perceber, neste caso simples, o que está a acontecer. Mas para resolver o exercício, se vocês não perceberem o que está a acontecer, aí é que precisam decorar aquela tabela na página anterior. Se vocês perceberem o que está a acontecer, não precisam decorar. Aquilo resolve-se intuitivamente. Ou seja, percebe-se porque é que é assim. E exercício seguinte. Isto não estamos a dar... Diz. Só uma questão rápida. Não sei se o professor, eventualmente, mais à frente aqui na aula, se vai falar sobre aqueles gráficos, mas eu, pessoalmente, não percebo muito bem. Ou seja, onde o professor tinha mostrado anteriormente, acho que era no livro. Exato, aí mesmo. Pronto, eu não percebo o que é que está a acontecer aí, ou seja... Aqui? Sim. Está bem. É relativamente complexo explicar o que está a acontecer aqui, mas felizmente, como tu adivinhaste muito bem, nós vamos falar disto agora mesmo no exercício seguinte. Ok. Porquê que isto é difícil? Porquê que isto parece um bocadinho estranho?
Isto parece estranho porque nós estamos a desenhar curvas. O que nós fizemos até este capítulo foi resolver equações diferenciais numa incógnita. E quando tu tens a solução de uma equação diferencial numa incógnita, tu representas a tua solução pelo gráfico de uma função. Aqui é mais complicado, porque a tua solução, na verdade, ela é numa incógnita que é vetorial. Logo, este XY é um vetor. E quando tu fazes variar o parâmetro t, isto vai descrever uma certa curva. E é mais difícil visualizar isso do que visualizar simplesmente o gráfico de uma função. É esta a dificuldade. E o exercício seguinte é excelente para isso, para perceber o que é que está a acontecer. Logo, vamos já saltar para o exercício seguinte. Onde é que estão as equações? Eu tenho as equações aqui. Temos condições iniciais, temos condições iniciais. Ok. Logo, o exercício seguinte, o que é que a gente quer fazer? Temos aqui uma equação, um sistema de equações com condições iniciais, obtenha a solução geral, aquilo que a gente temos feito até agora, e identifique no gráfico ao lado a sua solução. Logo, isto se quiseres, é um caso simples dos gráficos que estão ao lado. Se tu perceberes bem o que vai acontecer aqui, tu depois vais ter uma noção do que está a acontecer nos casos ao lado, na página anterior. Bem, sem transição, vamos aqui para o quadro. E aqui vou apagar tudo. Penso que vocês vão perceber aqui, neste exercício. Logo, este exercício é o 109 e o sistema que nós temos é x' igual a menos x mais 2y. Y' é igual a menos 2x menos y. E temos condições iniciais, x0 igual a 1, y0 igual a 0. Método de resolução, sempre o mesmo. Então, isto até pode ser sistematizado, se vocês quiserem. Vou derivar a primeira equação. X segunda é igual a menos x' menos mais 2y'. Mas 2y' é igual a quê? É igual a menos 2x menos y. Aqui o exemplo devolve. Isto vai ser menos 2x menos 4x. Fica menos... Não. Já me esqueci aqui. Menos x' menos 4x mais... Porquê que eu quero pôr um mais aqui? Isto é um menos 2y. Mas menos... esqueci-me aqui de pôr o 2. Mas menos 2y vai ser o quê? Menos 2y, eu tenho a partir da primeira equação, e vai ser menos x, menos xy, ou seja, menos x, menos xy. Logo isto vai me dar menos 2x', menos 5x. Eu verifico se não me enganei. Ou seja, isto dá-nos esta equação que é mais 2x' mais 5x. Uma equação simples. A equação característica, que nós já sabemos, vai dar os valores próprios da matriz associada a este sistema. A forma resolvente, 1 meio de menos 2, mais ou menos. B2, 4, menos 4AC, menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. E isto, menos 20, é menos 16. Ou seja, menos 16 é 4. Ou seja, isto aqui vai ser 4 raiz de menos 1, ou seja, 4i. Logo isto fica R mais ou menos, que é igual a menos 1, mais ou menos. Ou seja, 4 sai para fora, 2i. E não me enganei. Logo temos aqui as soluções complexas, como já vimos. Vamos ter aqui x de t, que vai ser igual a 1 alfa cosseno 2t mais beta seno 2t vezes exponencial menos t. Ok, não me enganei, logo vou apagar isto tudo. Como é que eu determino agora a solução? Vocês têm x, agora falta-me dizer qual é o y. Pronto, o y vai ser
x' mais x sobre 2, por causa da primeira equação. Logo, isto vai dar 1 meio. Eu agora vou derivar o x de t, que é uma função vezes uma exponencial, menos t. Já agora, eu sei que no x' e no x eu vou ter esta exponencial menos t que vai aparecer. E logo isto simplifica. É sempre aquela regra de derivação que eu uso e que eu vos disse que é extremamente importante vocês sistematizarem, porque simplifica os cálculos. Bem, então aqui a derivada de x' vai ser o quê? Vai ser a derivada do fator do exponencial, que é menos 2 alfa sen 2t mais 2 beta cosseno 2t, mais o fator da exponencial vezes a derivada do argumento da exponencial, ou seja, menos alfa cosseno de t de 2t menos beta sen de 2t mais x. E porquê que eu não escrevo o x? Simplesmente porque o x, vocês reparem, é isto. E aqui eu tenho isto. Logo, esta coisa vai cancelar com o x. E eu, ao final das contas, encontro o quê? Encontro o 2 corta, fica simplesmente menos alfa sen de 2t mais beta cosseno de 2t exponencial de menos t. Ao qual eu vou imediatamente aplicar as condições iniciais para determinar o alfa e o beta. Ora bem, então, x de 0 é igual a 1. Pronto, eu esqueci-me do que diz. Eu peguei o que era o x, mas eu disse que o x é o contrário daquilo. O x é igual a 1 vai dar a alfa mais beta. Y de 0 igual a 0 vai-me dar. Então aqui tenho y de 0, vai-me dar. Não, espera, estou a dizer as neiras. Estou a dizer as neiras. Então, vamos escrever as coisas com calma. Logo aqui temos y e x era simplesmente alfa cosseno 2t mais beta sen 2t é de menos t. Logo x de 0 é o quê? É alfa. Porque o sen de 0 é 0. O x de 0 é alfa. E y de 0 é igual a 0 é a mesma coisa que dizer que beta é igual a 0. Conclusão, o que é que vai ser o meu x? O meu x, alfa é igual a 1, vai ser e de menos t cosseno de 2t. O que é que vai ser o meu y? Então, o meu y vai ser menos alfa, ou seja, menos e de menos t seno de 2t. Aqui, de cor diferente. Obtemos aqui a solução do nosso problema de valor inicial. Bem, posso apagar o resto? Eu sei que isto está correto, normalmente. E podemos voltar rapidamente à questão do enunciado. O que é que eles pedem? Vou aqui tentar fazer um zoom, se ele me deixar. Ok. Logo, eles pedem para nós aqui reconhecermos na solução geral o gráfico. E temos aqui 5 gráficos. Logo, o que eu vou fazer aqui é escrever a solução que a gente obteve, x, y. Posso pôr em evidência o exponencial de menos t. E em cima eu tinha cosseno de 2t. E em baixo tinha menos seno de 2t. Então, como é que eu desenho esta coisa? Parcelizando o problema. Ou seja, vamos tentar perceber em primeiro o que é isto. Porque este fator que está aqui ao lado, o que é que ele faz? Vamos começar por perceber o que é isto. E, aliás, vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é simplesmente olhar qual é a distância, ou seja, deste vetor, ou seja, do xy à origem.
Eu deixo vocês verificarem que, neste caso, utilizando a regra fundamental da trigonometria, isto é simplesmente exponencial menos 2t. Porquê? Porque eu vou ter cosseno ao quadrado de 2t mais seno ao quadrado de 2t, que é 1 vezes exponencial de menos 2t. Logo, isto é a mesma coisa que dizer que a distância do ponto xy à origem é a raiz disto, se quiserem, ou seja, é de menos t. O que é que isso significa geometricamente? Quando o t é positivo, quando o t cresce, exponencialmente t tende para zero em mais infinito. Mas em particular, sobretudo, é decrescente. Logo, esta observação, o que ela nos permite dizer é que a distância do ponto xy aproxima-se, quer dizer, aproxima-se de zero, ou seja, o ponto xy vai aproximar-se de zero. Bem. O que é que eu quero dizer mais? Deixa-me ver as horas. Bom. Outra coisa que também é determinante. Mas pronto, começando por esta observação. Quando eu olho aqui os diferentes gráficos, eu já sou capaz de excluir alguns dos gráficos. Por exemplo, o A, pronto, eu não sou capaz de excluir porque o A nem se afasta nem se aproxima muito. O B, eu sou capaz de excluir o B. Eu sou capaz de excluir o B porque o B nitidamente afasta-se da origem. O C também. O C aqui afasta-se da origem. E eu sei que aqui a função exponencial menos t é decrescente. Logo, o C também não é possível. O D aproxima-se nitidamente da origem. Logo, o D parece um bom candidato. Quanto ao E, ele também afasta-se da origem. Reparem que aqui, isto vai ter uma importância sobre aquilo que a gente percebe da tabela anterior dos valores próprios. Reparem aqui que o que está a determinar o comportamento da solução é mesmo este fator. É este fator que está a nos dizer, pronto, o ponto tende para a origem. Logo, nós eliminamos quase todos e só temos aqui dois candidatos que ficam, que é o A e o D. E para distinguir entre o A e o D, nós temos verdadeiramente os gráficos que estão aqui, porque são comportamentos diferentes. Vocês reparem, o A vai neste sentido, já não se percebe nada, mas vai neste sentido. Eu posso fazer aqui o gráfico, aliás. Vamos ir aqui ao quadro, para distinguir os dois gráficos. Vamos fazer uma cena assim. O A, já me esqueci qual era a cor, mas acho que era uma cena azul. Logo, isto começa no ponto 1, 0, que são as condições iniciais, e o A faz uma cena assim. E o A em vermelho, desculpa. O A em vermelho. O A faz uma cena assim. Enquanto o D faz uma cena assim. Bem, e a nossa solução, o que é? A nossa solução é cosseno 2t menos seno 2t é menos t. Como é que a gente consegue distinguir entre o A e o D? Simplesmente olhando que aqui, pelo menos na vizinhança do ponto 1, 0, elas têm, a níveis de sinais das suas componentes, comportamentos diferentes. No que diz respeito a x, quando a gente olha a variável, ou seja, temos aqui x de t, y de t, no que diz respeito a x, pronto, o x é positivo para ambas as soluções e vai ser decrescente. Se eu olhar aqui o meu x, dar uma coisa que se vê melhor, se eu olhar aqui o meu x, cosseno, quando parte de t de 0, vai ser uma função que é positiva e decrescente. Logo, eu não sou capaz de distinguir a partir da abscissa, mas sou capaz de distinguir a partir da ordenada, porque a vermelha parte de t igual a 0 e é positiva, e a ordenada é positiva. Ou seja, aqui y de t é positivo. Enquanto a curva de cor negra
ela parte de t superior ou igual a 0 e ela é negativa. E a gente repara que é o que acontece nesta componente. Quando t é positivo, pelo menos na vizinhança de t igual a 0, esta coisa vai ser negativa. Não vai ser positiva. Logo, isto permite-nos eliminar a curva A. Perceberam esta parte? Esta é a parte sim, faz sentido. Esta é a mesma parte importante. Logo, aqui, isto é tudo a correr, mas pronto. Aqui, o que está a acontecer e como é que se interpretam, vamos lá ver, estes gráficos. Eu, infelizmente, não tenho tempo de descrever cada um dos comportamentos que está aqui. Por isso, eu solicito que vocês peçam a partir do fórum do Moodle. Porque se vocês quiserem, eu faço um vídeo e explico isto detalhadamente. Mas vamos olhar um caso que é um caso simples. Que é um caso mais simples de estudar. Se eu olhar, por exemplo, o caso 1, eu já vi que lambda 1 e lambda 2 correspondem às raízes da equação característica que vai determinar x de t. É aquilo que a gente tem feito até agora. Este lambda 1 e lambda 2 são as raízes da equação característica. Logo, a solução geral, no caso 1, é uma cena da forma alfa lambda 1t mais beta exponencial de lambda 2t. Vejam a teórica. E o y o que é que vai ser? O y vai ser uma coisa qualquer. Yt vai ser uma coisa qualquer, mas com constantes diferentes. Ou seja, vai ser uma coisa assim. Lambda 1t mais beta' é de lambda 2t. O alfa' e o beta' vão depender das condições iniciais. E da equação. Ou seja, eu sei que sou capaz de escrever alfa' em função de alfa e beta, a partir da equação. Aquilo que a gente já fez. Quando a gente faz a substituição, por exemplo, neste caso, na equação que a gente acabou de ver, nós tínhamos, a equação era x' igual a menos x mais 2y. Isso quer dizer que o y vai escrever-se a função do x. Pronto. Ou seja, o beta é uma função também disto. Logo, pouco importa. A gente temos aqui uma cena desta forma. O que é que se passa aqui? Se vocês olharem no caso 1, o lambda 1 e o lambda 2 são ambos negativos. O que é que exponenciais com argumentos com um coeficiente negativo fazem? Elas tendem para zero. Independentemente do que é que vale alfa, alfa', beta, beta', isto tende para zero. Isto tende para zero, quando o t tende para mais infinito. Logo, aqui não consigo ver qual é a solução que nos interessa, mas, a priori, isto é o caso que está aqui. Porque a gente observa que todas as soluções que eles demonstram, todas as curvas, tendem para zero. No caso onde ambos são positivos, então vai ser ao contrário, vai tender para o infinito. Ou seja, vai ser uma cena desta forma. E assim por diante. É possível perceber isto tudo? Bom, eu queria, mesmo assim, avançar um bocado para dar umas palavrinhas sobre o último exercício, que é o exercício que diz respeito a sistemas não lineares, que é o exercício 111. O oscilador de Van der Pol. Logo, vou escrever aqui a equação. Logo, o oscilador de Van der Pol é uma cena assim, x', ou seja, isto é o 111, igual a y igual a μ1 menos x ao quadrado, y menos x. Logo, qual é a filosofia aqui? Se vocês já sabem, seguiram a teórica, mas para explicar muito brevemente qual é a filosofia aqui. O que nós estudamos nos primeiros exercícios era uma cena assim, x' é igual a y'. X', y' é igual a uma certa matriz, m vezes x, y. E aqui, e uma matriz é uma cena que é linear, isto são equações diferenciais linear. E aqui o que é que eu tenho? Eu não tenho uma matriz, ou seja, não é uma matriz que pega em x, y.
É uma função. E é uma função que não é linear. E eu vou escrevê-la também. Aliás, eu vou escrevê-la também. Não é uma notação usual para funções, mas vocês vão perceber. Espero. Logo aqui, a função não é linear. Isto é uma coisa que vai fazer aparecer aqui a μ y menos x, e depois temos um termo que é não linear, que é menos μ x quadrado vezes y. Não linear. A filosofia desta segunda parte é dizer o seguinte: este sistema de equações ele não é linear, mas porque esta função é sem infinita, uma função de R2 para R2 sem infinita, eu tenho uma forma de aproximá-la por uma função linear. E chama-se o quê? Chama-se a derivada. Ou seja, f de xy é próxima da derivada em 0, 0, ou seja, na origem, é próximo da derivada de f em 0, 0. Isto é uma coisa que nós já temos falando, por exemplo, pelo menos na teórica falou-se disso nas séries de potências. Isto é Taylor. Esta afirmação que está aqui é simplesmente Taylor-Lagrange. O que eu estou a dizer é que f de xy é próximo de f de 0, 0 mais a derivada de f em 0, 0. Desculpam lá as notações bárbaras, vezes xy. E o que é que se passa aqui? Passa-se o seguinte. Passa-se que quando eu estou a considerar uma função de R2 para R2, foi em análise matemática 2 que nós demos um sentido ao que era a derivada de uma certa função, desta função. E a derivada de uma função de R2 para R2 chama-se a matriz jacobiana. Matriz jacobiana de f. Logo, a filosofia desta última parte da matéria sobre os sistemas de equações é simplesmente que nós vamos aproximar este sistema pelo sistema seguinte, onde em vez, vamos aproximar este sistema pelo sistema seguinte, onde em vez de ter uma matriz qualquer, ou seja, em vez de ter a função não linear, eu vou ter a derivada desta função. E a derivada de uma função, isto vale a pena rever um bocadinho a análise 2, se for preciso, é uma coisa que é muito fácil de calcular. Não? Ou seja, você tem uma função que é assim, que tem duas componentes, f1, f2. A derivada, e eu estou aqui a chamar a derivada a matriz jacobiana, é simplesmente a matriz cujas linhas são os gradientes. Gradiente de f1, gradiente de f2. Logo, vocês aqui percebem que, se eu apagar aqui esta coisa, assim, vou pôr isto assim, em vetorial, também posso apagar esta coisa aqui. Qual vai ser aqui a derivada? Bom, vai ser o gradiente de f1 aqui é y. Qual é o gradiente de f1? Bem, a derivada em ordem a x vai dar 0, a derivada em ordem y vai dar 1. Qual é o gradiente da segunda linha? Vai fazer aparecer a derivada em ordem x, que é menos 2 μx y, e a derivada em ordem y vai ser μ menos μx ao quadrado. E não esquecemos que isto é tomado no valor 0, 0. Logo aqui eu faço 0, 0. E quando eu faço 0, 0, isso vai me dar... Ali não é menos 2.000y, depois era menos 1, ou não? Tens toda a razão, porque é o menos x. Eu esqueci o menos Exato. x. Aqui esqueci o menos x. Bom, e agora quando eu faço em 0, 0, em cima fica igual, em baixo fica 0, porque isto tudo vale 0, e aqui fica μ. Logo, o que eu estou a dizer é que o sistema não linear de Van der Pol, para estudar a sua estabilidade, que é essencialmente estudar o comportamento
na vizinhança da solução do ponto de equilíbrio, que é a solução constante que vale 0,0, basta estudar o sistema linear que o aproxima. Não é nada mais do que isso. E como é que nós estudamos agora a estabilidade desta coisa? Com o método que nós vimos antes, que é determinando os valores próprios. Eu preciso de estudar aqui. Eu preciso de estudar aqui os valores próprios desta função, desta matriz, valores próprios. Obviamente que, como eu tenho aqui um parâmetro μ, os valores próprios... sim. Os valores próprios desta matriz... desculpa. Os valores próprios desta matriz, eles vão depender de μ. Eu aqui estou a hesitar. Porquê? Porquê que eu estou a hesitar? Y, μ, y menos x. Está certo. Ou não? Aqui há um erro qualquer. E qual é o erro qualquer? Eu não sei se... O erro está aqui. Eu já encontrei o erro. Pois, aqui é menos 1, porque a derivada de menos x dá menos 1. Logo aqui... Exato. Aqui, isto não estava a bater certo a mim nas minhas notas. Logo aqui é menos 1. Pronto. E o que é que eu posso dizer mais? Num minuto. Vocês têm aqui uma matriz 2x2, cujos valores próprios têm que determinar. A equação dos valores próprios aqui não é difícil, vai ser menos lambda 1 menos 1 μ menos lambda. Isto vai ser a equação característica. Estou a fazer a matriz m menos lambda identidade. Ou seja, vai ser menos lambda μ menos lambda mais 1. Ou seja, lambda ao quadrado menos μ lambda mais 1. E aqui forma resolvente, lambda, vai ser 1 meio de μ mais ou menos raiz quadrada de μ ao quadrado menos 4. E pronto, eu tenho aqui a estudar o caso, eventualmente, onde o μ ao quadrado menos 4 é positivo. μ ao quadrado menos 4 positivo corresponde às raízes reais, porque a raiz do número positivo está definido, e tenho que estudar o caso onde μ ao quadrado menos 4 é negativo, que vai corresponder ao caso das raízes imaginárias. Notam, e isto vou concluir aqui, que no caso onde μ ao quadrado é negativo, aqui positivo ou nulo, aqui estritamente negativo, é fácil estudar a estabilidade. Porque aqui vou ter um i vezes qualquer coisa, e o que me interessa é o sinal do μ. Logo, no caso de uma raiz complexa, eu posso imediatamente dizer, ou seja, neste caso, eu posso imediatamente dizer que isto corresponde para μ negativo a um ponto, ou seja, a um sistema que é estável. Diz, Rodrigo. Professor, boa tarde. Há só aí uma coisa que eu não apanhei muito bem, que foi porque é que o professor, quando fez esse determinante, subtraiu a lambda na diagonal? Que eu não percebi essa parte. Ou é mesmo um método para calcular valores próprios? Qual é a asneira que eu fiz? Onde é que eu subtraí? Não estou a dizer que é mais asneira, professor, estou a dizer que eu não percebi. Sim, isto é melhor eu levar-te aqui à teórica. Vamos levar aqui à teórica, porque a teórica tem fórmulas mais bonitas do que as minhas. Isto tem mesmo a ver com os sistemas lineares e está onde? Está aqui. Ok. Ou seja, está bem. Olha, desculpa. É lambda menos e não menos. Eles fazem isto ao contrário. Ou seja, eu escrevi o determinante da forma m menos lambda identidade.
Mas vocês percebem que não altera nada. Porque isto é igual a, neste caso, menos 1 ao quadrado de determinante de lambda, a identidade, menos m. Conferir as propriedades do determinante. Temos que estudar álgebra, professor. Não, eu disse mais neira, porque eu também não sei, eu também tenho que ir estudar álgebra. Isto é uma função que é linear. Sim, menos 1, sim. Não, estava certo. Estava certo. Isto é o quadrado, sim. Pronto, não altera, é a mesma coisa. Notam que este quadrado aqui tem a ver com a dimensão. Como aqui a dimensão de R2 é 2. Tem que estudar a álgebra linear. Eu aqui vou pausar